seguinte, provavelmente o Bolsonaro não queria dar essa indicação agora, exatamente para evitar colocar um alvo nas costas do Flávio. Porque agora, esse período, o Flávio vai ser atacado, vai ter todo tipo de loucura contra ele, vocês podem ter certeza, tanto da mídia, quanto do judiciário, quanto do Congresso, né, quanto do executivo, vai ter aí ataques de todos os lados, as coisas mais absurdas do mundo vão aparecer, isso aí eu não tenho a menor dúvida, tá? Então, fiquem firmes, cuidado, porque vai ter muita desinformação, vai ter muita mentira contra o Flávio. O problema foi o seguinte: o Bolsonaro, ele percebeu o que nós já víamos falando aqui há bastante tempo, de que seus próprios aliados, tá, estavam querendo enterrá-lo vivo. E qual foi o problema? O problema é que dentro da direita, dentro da própria base do Bolsonaro, houve uma fragmentação. Houve as pessoas ficarem perdidas sem saber para que lado elas iam. Tá, mas qual que é o objetivo? O Bolsonaro está preso, o que a gente faz? O que seria esperado, tá? O que seria o esperado? Era o que eu, pelo menos, esperava. Eu esperava que todos os aliados de Bolsonaro, né, se realmente fosse, estariam ali junto com os filhos, reunindo a população, criando um movimento por todo o Brasil pela libertação de Bolsonaro, com vigílias na frente do condomínio, da Polícia Federal, com toda a classe política, manifestação popular, todos aqueles que se diziam aliados do Bolsonaro. Porque o ideal para o Bolsonaro era esperar até o último momento, até para saber se ele também não seria, não conseguiria reverter isso através da anistia e depois reverter a inelegibilidade no próprio TSE, né? Então esse seria o mundo ideal. O mundo ideal seria que o Bolsonaro realmente tivesse ali bons aliados que segurassem esse momento, né, e criasse um grande movimento pela anistia do Bolsonaro, de todos os presos políticos, né, pela sua libertação, depois vir com a luta para reverter a inelegibilidade do Bolsonaro, porque tudo isso é injusto, tudo isso é ficção, né, não houve nem tentativa de golpe, né, isso é uma loucura que foi inventada com a esquerda aliada ao centrão, tá? Inventaram, isso não foi só da esquerda, tá? Isso aí teve um alinhamento do sistema para expurgar, para ejetar Bolsonaro e ao mesmo tempo conseguir que ele indicasse um candidato pró-sistema, que seria o candidato que ia levar as eleições, e o plano de ressuscitar o Lula para se tornar um inimigo a ser combatido em 2026 pelo candidato do sistema teria dado certo. O Bolsonaro, obviamente, não caiu nessa história e estava esperando que seus aliados viessem ao seu auxílio com manifestações, pedindo a libertação, botando trio elétrico na rua, manifestação na Paulista, Belo Horizonte, todos os lugares. Não aconteceu. Infelizmente, não aconteceu. O que nós vimos foi, de uma maneira muito triste, tá, os aliados de Bolsonaro brigando pelos espólios dele, enquanto ele ainda não estava nem resolvido que ele ia ficar preso ou não, ainda estava ainda em julgamento, a gente estava vendo já toda a movimentação desde que ele entrou ali nas medidas cautelares e a prisão domiciliar, né, que já tem mais de 100 dias que o Bolsonaro está preso, né, não ficou preso agora. Agora foi só a consumação de algo que já tinha acontecido, ele já estava preso e incomunicável há mais de 100 dias. Então, o absurdo começou ali. E ali era para ter começado um movimento em defesa pela libertação do Bolsonaro, que a população queria, que a direita queria, né, a direita que eu falo agora não da classe política, mas os eleitores do Bolsonaro queriam, mas ficaram perdidos vendo os seus líderes, que deveriam ser aliados do Bolsonaro, querendo pensar em eleição, né? E ficou toda aquela coisa, não, vai ser o Ratinho, vai ser o Zema, vai ser o Tarcísio, vai ser o Caiado, vai ser o Ciclano, vai ser o Beltrano, e ninguém fez o que deveria ser feito. Então o Bolsonaro ficou numa situação muito ruim. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o mundo ideal seria ele manter-se como o único candidato e deixar que até o último momento possível para colocar um nome, para exatamente evitar que essa pessoa virasse alvo, né, por todos esses meses, esse seria o mundo ideal. Mas a realidade se mostrou o seguinte: toda a liderança da direita por todo o Brasil brigando entre si, tá, para pegar os espólios, para pegar o capital político do Bolsonaro a qualquer preço, enterrá-lo vivo, né? E a militância, toda a base da direita perdida, porque não tinha um caminho para onde ir. Não tinha uma liderança dizendo, ninguém tomou.
né, e os filhos acabaram ficando isolados, porque só os filhos falavam sobre a libertação de Bolsonaro, só os filhos estavam organizando, tentando organizar as manifestações. Óbvio que aí há algumas exceções pontuais no que eu estou dizendo, mas o panorama geral é esse. E aí, óbvio, o Bolsonaro entendeu o seguinte: olha, esse desgaste na direita não está sendo bom, é preciso que dê alguma direção. E aí ele ficou obrigado a colocar a candidatura do Flávio, que era algo já pensado, tá? Era algo já pensado, mas que a estratégia melhor, né, o ideal, o mundo ideal seria que ele conseguisse esperar até o último segundo. Isso não foi possível, ele teve que colocar, e aí agora a gente precisa daquele apoio massivo, tá, a Flávio Bolsonaro. Porque nós viemos falando isso desde o final do ano passado, tá? E isso daí é incontestável. Os vídeos estão aí até hoje. Estão no outro canal, mas estão públicos. Qualquer pessoa pode olhar. Nós sempre falamos: se a direita não se unir em torno do nome Bolsonaro, se toda a direita não se vai ser muito difícil vencer as eleições de 2026. Então agora, mais do que nunca, é a hora. Por quê? Porque a gente sabe do problema, né, das eleições no Brasil, e a única maneira de vencer é como o Trump venceu aqui, é o too big to rig, né, é o grande demais para fraudar. E aí, agora entra essa fase que o Lacombe falou, olhando agora mais internamente, né? Internamente o que a gente está vendo é um expurgo. Internamente a gente está vendo que aqueles aliados não eram de fato aliados. Não eram de fato aliados. Óbvio que num segundo turno pode acontecer da direita ter que se aliar a esses outros grupos para poder vencer um segundo turno com Flávio Bolsonaro. Mas a situação hoje é o seguinte: a direita tem que entender que o único candidato de direita verdadeiro no Brasil hoje é o Flávio Bolsonaro. Não tem outro. Não tem outro. Tá? E a união no nome dele é a condição, tá, para a gente ter alguma chance de vencer as eleições de 2026. Tá? Não é o que seria o mundo ideal, não era o que seria a melhor estratégia, mas foi a única que foi possível fazer, dado que os aliados aí começaram a brigar entre si, e isso fez uma direita ficar perdida, não saber para onde ia. Agora nós temos uma direção. Minha opinião é que o Bolsonaro foi certíssimo em dar esse nome nesse momento. Não dava para continuar esse desgaste, a direita toda perdida pelo Brasil, né? De fato precisava de uma direção. Não era o ideal, não era o melhor a se fazer no mundo ideal, mas a realidade se mostrou de que, se não tivesse uma direção, aquela brigalhada toda ia continuar e a gente ia ficar perdido até sabe-se lá quando. Né? Então agora a gente está nessa direção, mas preparem-se. Haverá ataques contra Flávio Bolsonaro de todos os tipos, dos mais canalhas, desde fofocas mais absurdas, tá, até falsas denúncias de crimes também mais absurdas que vocês puderem imaginar, vai acontecer. E já falo isso para vocês se prepararem.